com esta imagem de Rodin, é preciso conscientização. A questão da desigualdade social, como falar de processo penal, senão nós não falarmos de desigualdade social? Onde está grande parte do fator criminógeno? Eu não moro nesse prédio, sou quase vizinho, mas é uma foto muito conhecida por todos que representa bem a nossa realidade. Por favor. Educação precária, nós temos aí quantos exemplos, eu só ir à rua, e de grafias, né? Aí tem serviços de solda, alinhamento, arguiamento. Não que o fenômeno criminal seja privilégio de alguém. Pelo contrário, nós temos pessoas formadas no exterior, com doutorado na Suíça, cometendo crimes, inclusive no nosso parlamento, com a mais refinada educação. O crime não é privilégio de ninguém, mas a falta de educação, o ensino precário, tolhe do jovem a sua possibilidade de mudança, de mobilidade social. Então, um jovem, eu estou quase dizendo o óbvio, quando está com seus 15 anos, 16 anos, não tem educação, não tem acesso, quer ter aquele tênis, e aqui no Fórum Criminal nós conhecemos muito bem isto, ele acaba seduzido pelo tráfico de drogas. Ele sabe que a sua vida vai ser curta, sabe que não passa dos 25, 26, 27 anos, é difícil ver um preso com mais do que 35 anos. Morreu tudo antes. Ele sabe que a vida é curta, mas ela é cheia de adrenalina, ela é cheia de conquistas pelo mal, pelo tráfico de drogas e pela prática de crimes. Então, a educação, ao lado da exclusão social, ela é um fator criminógeno muito significativo, porque muitos jovens que poderiam trilhar o caminho do bem, acabam, por falta de perspectiva de acesso. Basta haver uma perspectiva de melhora. A esperança, o melhor remédio da alma, já dizia Santo Agostinho. Eles têm que ter esperança. Você tolhe a esperança, a coisa degringola. Por favor. Fator cultural da malandragem. Eu peguei essa pintura, porque nós precisamos parar com isso. O Brasil, aquela imagem dos Estados Unidos, do Zé Carioca, do malandro, do esperto. Vamos parar com isso, da lei de Gerson. Nós não somos um país de malandro, não. Somos países dignos de pessoas dignas, pessoas lutadoras, pessoas honestas. Mas tem que parar com esse estigma do malandro levando a vantagem em tudo. Nós temos que cumprir as nossas leis, sim. Porque se nós não cumprirmos as leis, nós vamos perder controle de tudo. Por quê? Do que vive a vida? Do que nós vivemos? De expectativas. Quando o senhor aluga sua casa, o senhor tem a expectativa de receber o aluguel ao final do mês. Quando nós compramos um imóvel, nós temos expectativa de recebê-lo. Quando nós lidamos com o próximo, nossa vida é sempre expectativa. Os senhores vieram hoje aqui na expectativa de me ouvir, e eu vim hoje aqui na expectativa de encontrá-los. Se isso se rompe, há uma insegurança completa, há uma anarquia. Então, com as expectativas, nós encontramos elas solidificadas no direito. São as relações jurídicas, o direito incidindo sobre as relações sociais. Ou seja, pelo menos a lei me garante que aquela minha expectativa será cumprida. Se ela não for cumprida, o Poder Judiciário irá atuar. Ou seja, agora vem o fator malandragem. O que é o malandro? É que não cumpre as expectativas. É o que engana, o que ilude, o que utiliza do ardil. Então nós temos que combater esse negócio de Zé Carioca, esse negócio do malandro, da lei de Gerson. Isso há que ser combatido. Aliás, o Brasil é um dos poucos países do mundo que nós temos leis que pegam e leis que não pegam. Se a lei é boa, ela pega. A lei do cinto de segurança pegou. A lei do cigarro pegou. Mas se a lei não é boa, ela não pega. Ora, nós temos uma lei válida, uma lei vigente, mas não eficaz. Mas as leis têm que ser cumpridas. Se elas não são boas, que se vá ao judiciário, que se questione a sua constitucionalidade. E nós ouvimos aí, a lei pegou, a lei não pegou, como se fosse uma desobediência civil aceita, assim. Por favor. Paz ameaçada. Esta é uma foto durante a invasão lá no Morro do Alemão, que é chocante, o Cristo Redentor com todo o aparato militar embaixo, por favor.
O triste ponto é que chegamos, isso também é um tanque ali embaixo, na favela do Morro do Alemão, o que traz uma cena de guerra, uma guerra urbana que vivemos. Por favor. A questão da corrupção precisa ser mencionada. Isso tudo antes de falar de processo penal, gente. Nós temos que falar de corrupção. Corrupção, o Brasil está no 69º lugar. Quanto mais alta, mais a classificação, 65º, 6º, 7º, quanto é mais corrupção, o Brasil está no 69º lugar. E são dados do Banco Mundial. A estimativa de dinheiro desviado com corrupção no Brasil é de 69 bilhões de reais. Ano 2010. Não é chutômetro, é dado do Banco Mundial. Com 69 bilhões de reais, nós poderíamos construir 13 mil quilômetros de ferrovia. A costa brasileira tem um pouco mais de 8 mil quilômetros. Dá para construir uma linha de trem rasgando o Brasil inteiro. E voltando uma meia parte ainda. Nós poderíamos construir 184 portos. 277 aeroportos. Mas muito mais importante do que portos e aeroportos, nós poderíamos dar saneamento a mais 23 milhões de casas com saneamento. Isso é o dinheiro estimado de um ano, gente. Poderíamos, leitos de hospitais públicos, passar para aumentar, dobrar de 367 mil leitos para quase 700 mil leitos. E vagas no ensino fundamental. Nós criaríamos em um ano 17 milhões de vagas no ensino fundamental. Este é o custo corrupção. Outro dia, eu fui abastecer meu carro no posto de gasolina, evidente, né? Onde vai ser? Ai, meu Deus, turismo. E quem estava lá? Um grande e famoso político. Aqueles que os senhores já ouviram muito, mas que eu não vou poder falar aqui. Acusado de ter dinheiro no exterior, etc. e tal. Já tem idade já, foi várias vezes reconduzido ao parlamento. Chegou lá com um Camaro importado, carro de R$1 milhão. Todos no posto de gasolina, doutor fulano, doutor, aquele respeito. Mas o homem está mais conspurcado, mais ridicularizado do que ninguém. É o nosso dinheiro de uma determinada avenida, e assim por diante, e todos enaltecendo. Por quê? O poder fascina. Nós temos esse negócio cultural, o sujeito tem dinheiro, não importa como ele ganhou o dinheiro. Mas nós, não sei, as pessoas se curvam a quem é o poder. A gente fica meio que ofuscado, como uma pessoa que tem um farol assim aceso nas suas vistas e não vê nada. E ficavam lá, enaltecendo o homem, em vez de ser publicamente reprovado. Se ele entrasse no restaurante, que todos se levantassem e se retirassem, ou então que o vaiassem. Mas aqui nós não encontramos isto. Há uma passividade com a corrupção muito grande. Um vizinho meu de prédio, a vida dura, tudo, ele estava todo feliz e veio falar assim: "Oxe, agora eu estou feliz que o marido da minha filha está se dando bem." Eu vi que trocaram de carro, tudo. Ele trabalha numa determinada estatal aí, uma autarquia qualquer. Agora ele está se dando bem, ele se acertou lá com as licitações. Estou tão orgulhoso do meu genro. Eu falei, fiquei quieto, né? Falar o quê? E estava feliz, exultante, que o genro tinha trocado de carro e ia comprar uma casa para a filha. Não importa como, mas ele estava se dando bem, entre aspas. Por favor. Roubos e furtos no Brasil. Nós tivemos, em 2010, quase 200 mil roubos, roubo mesmo, de veículo. No estado de São Paulo, 308 mil roubos registrados em geral, 607 mil furtos registrados. No estado do Rio de Janeiro, eu acho que só pode ser a subnotificação, 120 mil roubos e 175 mil furtos. Eu acho que já nem acreditam, nem mais dão queixa, registram boletim de ocorrência, nada. Homicídios. Nós tivemos 45 mil homicídios no ano de 2007, isso é dado de 2007. E é verdade que houve uma queda na taxa de homicídios, mas ainda é muito.
A cada 13 minutos, um brasileiro morre em razão de violência. A cada 13 minutos neste país. Tráfico de drogas, foram 25 toneladas de drogas apreendidas no ano de 2010. 25 toneladas. É muita coisa. A maioria das mulheres presas o são em virtude de drogas, como mulas. E em 5 anos, em 86 mil prisões, 55 mil eram relativas a drogas. O crime que mais leva pessoas à cadeia é o tráfico de drogas, nós sabemos isto. Basta que irmos às nossas varas criminais. Por favor. A sociedade quer mudança, evidentemente. É um direito nosso, um dever nosso exigir uma mudança para melhor. Pode passar, por favor. Ela se mobiliza. É um direito se mobilizar, é um direito pressionar. O juiz é que não pode se curvar à opinião pública. Mas a opinião, o público ter opinião é um direito social. Nós temos, em uma democracia, que ter o espaço para nos manifestarmos. Isto é muito positivo. Ah, mas a pressão, a voz do povo, não, tem que ser ouvido. O que não pode é juízes e tribunais decidirem com fundamento na opinião pública, como um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal uma vez disse. Ouça as ruas, vamos ouvir as ruas. Ele tem que ouvir, mas ele não pode julgar de acordo com o que ele ouve nas ruas. A sociedade se comove, nós temos essa... Lembra o caso da Isabela Nardoni? O impacto, quer dizer, é tal do pacto romanesco da televisão, quando... Aliás, a novela das 8 está ótima, não sei quem assiste, eu estou assistindo, porque a minha mulher me fez começar a assistir a novela das 8, eu estou assistindo e é um vício, né? Mas você se identifica, é o pacto romanesco. E na vida, nós nos identificamos com o próximo, isso é um movimento de solidariedade, é natural das pessoas de bem se identificarem com o próximo. Aliás, o fundamento da justiça está aí, de você se identificar no próximo. Eu sou eu, você é você. Mas, com a chamada alteridade, Giorgio Del Vecchio que disse, é a alteridade de se projetar no lugar do próximo, e imaginar, se gostaríamos que fizesse conosco, o que queremos fazer com ele. Sempre nos projetarmos no próximo. E a partir do momento que nós nos projetamos no próximo, nós temos como pressuposto o quê? Que o próximo é igual. A igualdade. Eu não vou me projetar numa pessoa que não é igual a mim, que eu não compreendo como uma igual. Então, a igualdade, o fundamento da justiça, com este movimento psicológico de se projetar no lugar dele e verificar se gostaríamos que fizesse conosco ou o que nós queremos fazer com ele. Isto é o fundamento da justiça em sociedade, que pressupõe, como eu disse, igualdade. Daí, as pessoas se comoverem. Elas se colocam no lugar da vítima, se colocam no lugar dos familiares da vítima. Esta identificação, ela é do ser humano e é o fundamento de nossa sociedade. O papel e a responsabilidade da imprensa, como viver em democracia sem uma imprensa absolutamente livre. Oh, mas, doutor Roberto, a imprensa acaba com uma pessoa, a imprensa destrói uma pessoa, a imprensa traz marcas indeléveis. É verdade. Daí a necessidade de termos uma imprensa responsável. Mas censura prévia, jamais. Jamais. Nós temos que ter, sim, a liberdade de imprensa. Agora, há que sempre ouvir o outro lado. Tem coisas que precisam ser melhoradas. Aliás, eu nunca entendi por que o outro lado, Paulo, fica um pedacinho pequenininho no jornal assim e mais escuro. Ué, o outro lado tinha que estar dentro da matéria principal. Fulano foi acusado disso, o advogado já disse isso. Rebate ali. Não põe o outro lado pequenininho no cantinho em tons mais nebulosos. E uma imprensa responsável que vem a afirmar que a impetração de habeas corpus, que um recurso é técnica defensiva, não é manobra da defesa. Vira e mexe, nós vimos, a defesa fez uma manobra para postergar a decisão. Que manobra, coisa nenhuma. Estou exercendo o direito de recorrer.
Estou impetrando o habeas corpus, estou lutando pelo direito, isso não é manobra, isso é exercício de defesa. Mas manobra tem essa conotação de malícia. Nós temos que lutar contra isso. Ou seja, a má imprensa ela tem que ser rechaçada, mas sempre nos pautando pela plena e absoluta liberdade de imprensa. Por favor. Então, alguns exemplos. Aquela coisa toda dos nossos jornais. Por favor, pode passar de novo. A questão aqui do Tim Lopes. Lembra que ele foi posto no tal do micro-ondas, nos pneus, queimado, vivo? É um profissional da imprensa, por favor. E eu quero dizer que nós temos que aproximar a imprensa televisiva do cinema e da arte. Nós temos, como disse, novela, não só novela de entretenimento, nós temos que trazer a arte para auxiliar-nos nesse apaziguamento dos conflitos sociais. Nós temos que, através da arte, trazer a inclusão social. Nós não podemos ter favelas como guetos. Nós somos um povo brasileiro único, um povo paulistano único, um povo que tem que ser solidário. Não podemos ter guetos, porque isto, de forma nenhuma, dá bons resultados. É mais violência, mais crime. Aumento investigante de segurança pública. Nós chegamos em 2010 não enxergo mais nada, 3 bilhões e 352 milhões de reais. Por favor, vamos passando. Aquela questão do Morro do Alemão de novo. Os roubos no Rio de Janeiro caíram 63% no dia seguinte. Eu pergunto, é uma virada ou não? Eu não sei se é uma virada, porque é uma questão como se fosse um espasmo. O problema da nossa segurança pública é que, por vezes, ela é como um espasmo. Ocorre e depois relaxa. E eu tenho sérias dúvidas, porque uma presença militar ostensiva, evidentemente que vai levar também à corrupção entre os militares, como já se viu. São todos seres humanos, todos falhos, tem bons e maus policiais, bons e maus oficiais. E foi muito importante, foi fundamental. Agora, que absurdo precisa chegar a esse ponto de conquistar território. Quer dizer, a formação das favelas, e tem a questão urbanística, que você não tem acesso, nós perdemos territórios. Ali foi uma conquista de território. No ano de 2012, 2011, nós temos encalacrados nas nossas grandes cidades outros estados, outras leis, como se fosse a máfia na Itália. É muito triste isto. A que ponto chegamos? São Paulo diminuíram os homicídios em 66%. É um caso de sucesso? De certa forma, em números, houve um sucesso. Os reais motivos disso é que se questionam muito. Se é realmente um melhor aparato policial, uma melhor atuação policial, que em parte, sem dúvida é, ou se é também uma organização tal do crime organizado, que busca evitar os homicídios para não ter a polícia dentro das favelas, dentro do seu território, porque aí é problema. Por favor. E neste caldo, agora eu vou poder falar de processo penal. Nós nos deparamos com alguns mitos. Primeiro, que precisamos de penas mais severas. Quanto os senhores não ouvem este jargão? Precisamos de penas mais severas. A impunidade é muito grande. Eu digo, nós prendemos muito e prendemos mal. Muitos que estão presos não deviam estar presos, muitos que estão soltos deveriam estar presos. Por quê? Os senhores vão entender que isso não é severo? A superlotação carcerária brasileira, o Brasil sendo condenado em cortes internacionais, no Espírito Santo, pessoas presas em container, governador Rastung, hoje senador. Nós temos aqui, era senador, hoje governador do Espírito Santo. Agora o senador é o que foi presidente da comissão. O Casagrande hoje é o governador, senador, e o Rastung agora é senador. Nós tivemos no Maranhão
Mulheres, aquela menina em Abaetetuba presa com homens, durante dias e dias sendo estuprada, abusada. A delegada uma mulher, a juíza era mulher, e era uma menina menor de idade acusada de furtar. Alô? Alô? De furtar celular. E assim, no Maranhão, pessoas presas em jaulas, saiu no Fantástico, nós tivemos ali, mostrando, não tinha até que nem jaula de zoológico, nem jaula de zoológico, porque era aberto a chuva, aberto o sol, e o preso lá. Hoje no Maranhão. Então precisamos de penas mais severas? O que é isso que nós temos então? Isso é uma prova do que disse lá atrás Beccaria. Que não adianta a severidade das penas. Que é maior prova do que isso? O sujeito sabe que vai parar numa cela dessa aí, com 50 onde cabem 15, onde cabem 10? É que acredita na impunidade, que não vai ser pego. Esta é a grande. Então não adianta a severidade da pena. Isso é uma prova viva de que Beccaria estava certo. Por favor. Na Itália, Berrini disse o seguinte, veja se os senhores já não ouviram essa frase. As penitenciárias têm sido chamadas de universidade do crime. O ócio, a promiscuidade em reclusões fechadas e restritas, tudo embrutece ainda mais os réus. Não parece aquela frase do ministro Evandro Lins e Silva? Claro, ele se inspirou exatamente aqui, em Berrini. Não parece feita para hoje, gente? 1920, a Itália. O Brasil, quase 100 anos atrasado. Por favor. Há uma outra frase, Francesco Antolizei, que eu acho fantástica também. Sempre que eu penso em direito penal, eu lembro dela. A pena é o mal, não somente para quem é submetido a ela, mas também para o Estado. Tem sido comparada a uma espada sem empunhadura, por ferir não só quem sofre, mas também quem a maneja. Então, sempre que eu vejo a justiça, a estátua da justiça, ela segurando aquela espada, eu imagino aquela mão sangrando, como se ela não tivesse empunhadura. Ninguém está ganhando com cárcere, custa uma fortuna. As pessoas têm, todo mundo sai perdendo com a prisão. Infelizmente, em pleno século XXI, professor Eunício, não se inventou uma outra solução para desvios de comportamento, para aquele que mata, para aquele que tem em si, como dizia Francesco Carnelucci, o que é o crime senão uma explosão de egoísmo? É uma explosão de egoísmo quando se mata, pouco se quer pela vida do outro. Quando se rouba, pouco se quer pela tranquilidade, pelo patrimônio. Quando se furta igualmente. É uma explosão de egoísmo. E o que fazer com essas pessoas que têm 1, 2, 3, 4, 5, 10, uma vida de explosão, de explosões de egoísmo? O que fazer? Aí é a solução, a cadeia. Mas o direito penal ali é um pouco medieval nesse pedaço. É a tranca, é a chave, é o ferro. Nós não evoluímos nada em séculos. É a mesma e velha tranca, a masmorra. Será que um dia a gente vai conseguir superar isso? Eu não sei. Tem uns médicos meio malucos aí que querem fazer intervenção. Eu acho um horror tudo isso, cirúrgica na cabeça do sujeito, lobotomia, tem de tudo, né? Outro que, aliás, a medicina vem avançando, a psiquiatria muito, antigamente a questão da esquizofrenia, não tinha tratamento, era Aldol na veia, full time, deixava o sujeito dopado, 100%, choque elétrico, para acalmar, e uma coisa grotesca, né? Mas nós vamos evoluindo. Eu acho que se nós chegamos à Lua, nós pretendemos chegar a Marte, nós pretendemos realizar tantas e tantas coisas maravilhosas, e ao mesmo tempo a gente não consegue lidar com essas explosões com o crime. Por favor. E outra frase que eu reputo fantástica, do Giorgio Del Vecchio, de que a história das penas, em muitas de suas páginas, não é menos desonrosa para a humanidade do que aquela dos delitos, dos crimes praticados. Então, quando nós nos deparamos com aquela questão no Espírito Santo, naquelas cadeias superlotadas, o que o cara fez? Furtou queijo. Mas o que é? O que foi o pior? O cara furtar o queijo ou ele está nessa situação, nessa cadeia aí, de forma absolutamente desumana?
Por favor. E aí o outro mito de que prende-se pouco. O contrário, prende-se muito e prende-se mal. Isso pode mudar. Nós sabemos que hoje temos mais de 525 mil presos. 525 mil presos. Outros 500 mil de mandados de prisão expedidos. E o sistema penal aqui, ele beira a uma ilusão. Porque se nós tivéssemos uma Scotland Yard, se nós tivéssemos uma Interpol, aqui Interpol temos, mas digamos uma CIA, um FBI, e que conseguíssemos prender todos aqueles, cumprir esses 500 mil de mandados de prisão. Que não sejam 500 mil, uma parte morreu, uma parte prescreveu, que sejam 300 mil. Aonde que nós vamos colocar esses 300 mil presos? E aí, vem a justiça, condena, o juiz da condenação acha que cumpriu o seu papel, eu condenei. Só que isso é um começo. O grande ápice do processo penal, quando há a condenação, é justamente a execução da pena. Você fez tudo aquilo, eu digo, o processo penal olha para o passado. É uma reconstrução, de fato, uma tentativa de reconstruir o que aconteceu. O direito penal, na minha ótica, olha para o passado e olha para o futuro. A pena, ao que foi feito, ao que fez. Mas, um dos fundamentos da pena, prevenção geral, prevenção especial, não voltar a delinquir, ela olha para o futuro. E a execução penal só olha para o futuro. A sentença vai ser executada, o juiz não vai na execução penal avaliar o comportamento dele antes, ou avaliar como ele se comportou durante o processo, se foi a revelia, se não foi a revelia, se ele respeitou o juiz, não importa. É dali para frente, é o mérito da individualização ali na frente. Então, quando um juiz condena, expede mandado de prisão, e muitas vezes cumpriu o papel dele, mas nós sabemos que na prática está muito difícil dessa sentença ser executada. Não tem onde colocar. Ou é uma lei de faz de conta? Por que nós temos 500 mil mandados de prisão não cumpridos? Vamos cumprir. Não é para cumprir a lei? Que é a maior desmoralização para a justiça, que uma sentença condenatória transitada julgada e o sujeito fica 20 anos, 30 anos foragido? Isso é uma desmoralização. Mas não, a máquina continua funcionando. E a gente, mesmo que seja uma grande ilusão. Aliás, se joga um condenado primário de bons antecedentes nessas nossas cadeias, eu digo que eles são recursos humanos lá para as facções criminosas. Venham recursos humanos. Chegou gente nova. Ou entra no esquema, ou você está frito. Porque o Estado brasileiro consegue estar fora dentro da cadeia. Consegue não ter Estado brasileiro dentro da cadeia. Não é só na favela, nas periferias. É a ausência do Estado dentro dos muros, dentro do cárcere. E ali, com aquela multidão presa superlotada, não tem controle. É a lei do mais forte, é a lei da selva. Ora, se a gente vai preso, desculpe, ou você entra para o esquema, ou você está frito. Duvido aqui quem que não entraria para o esquema. É óbvio, senão você vai ser violentado, senão você vai ser morto, vai ser ameaçado. Então está uma verdadeira falência do sistema prisional. Isso deve ser refletido no processo penal. Por favor. Outro mito, o Código de Processo Penal está arcaico. Quem que acha aqui que o Código de Processo Penal está antiquado, que precisa de uma grande reforma? Pode levantar a mão. Tem. Vamos lá, vamos levantar. Quem mais? Pode assumir. Não é porque a minha pergunta já indica que eu falei que é mito, né? Que eu vou falar contra. Pode falar, estamos aqui para... Então precisa mais rigor. Ok. Vamos lá. Pode passar. Em 20 anos, nenhuma outra lei, nenhum outro código sofreu tanta alteração legislativa quanto o Código de Processo Penal. Nenhum ramo do direito no Brasil teve tanta mudança. E é aí que nos deixa desesperados. Não está, ele está super atualizado. Esse que é o triste de tudo.
Nós tivemos a Constituição de 88, antes nem existia a presunção de inocência, aquela coisa toda. Pode passar, por favor. Criou-se o processo penal constitucional. Isso foi tudo de 88 para cá. Vamos chegar lá. Nós tivemos, em 1989, a lei da prisão temporária. Não existia prisão temporária. Aquela antiga prisão para averiguação, em que durante a ditadura você não sabia onde seu cliente estava preso, e mudava de delegacia em delegacia, era tal, prisão para averiguação. E veio a lei aí a formalizar isto, tentando dar um controle maior a esta situação. Eu sou totalmente contrário à prisão temporária, porque é uma prisão para interrogatório, é uma prisão acompanhada da delação premiada, que veio a lei de 90. Aliás, a maior caixa preta do processo penal brasileiro hoje chama-se delação premiada. É caixa preta mesmo. Ninguém sabe o que vai sair lá de dentro. Por quê? A delação premiada pegou que nem pólvora na fogueira. Não só, ela foi criada ali, na Lei dos Crimes Hediondos, na 8.072, depois foi crimes contra a ordem tributária, na 8.137, na Lei do Crime Organizado, 9.034, depois no sistema financeiro, na Lei do Sistema Financeiro foi alterado, a Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei Antidrogas, nós temos na extorsão mediante sequestro, quer dizer, toda lei nova hoje vem com a delação premiada. É quase que um fetiche do legislador. Tem que ter delação premiada, senão o código não tem. Falta algo no código. Precisa ter lá a delação premiada. Ora, aí nós nos deparamos, mas que monstrengo é esse? Porque nós temos o contraditório, nós temos a ampla defesa. Há um caso no fórum, na Justiça Federal, que estavam vários réus, de repente um dos réus, o processo é desmembrado e decretado segredo. Mas por que desmembrou o processo e decretou o segredo? Não sei, está em segredo, o senhor não é parte desse outro processo, o seu cliente é do outro, o senhor não tem acesso. Aí vem a sentença condenatória, vem as alegações finais, aí lá aparece depois, é juntada a delação premiada do Corréu, feita em segredo, que você não teve acesso, e ainda o juiz utiliza isso para condenar. Onde está o contraditório? Mas o contraditório é diferido, o contraditório é feito depois. Mas não, eu quero inquirir, porque, de repente, o delator, que é um acusado, que age por motivo torpe, que é se beneficiar e ter uma redução de pena, motivo egoístico, o outro. E de repente, esse que era o réu, virou o paladino da verdade, o fundamento da condenação. E se dá um crédito a ele. Não, mas ele confessou e acusou o outro. Ele teve a grandiosidade de confessar, mas ele confessou para ter uma redução de pena, um perdão judicial. E se empresta para o delator. Quem disse que delator não mente? O juiz deverá confrontar com outras provas. Mas, e se um dos delatados traiu, foi o adúltero da mulher dele? E ele, com raiva daquela pessoa, além de delatar outros, põe propositalmente aquele que ele odeia entre os delatados. Cadê o advogado do delatado para poder questionar ele, olho no olho? De onde o senhor tirou essa informação? Comprove o que o senhor disse. O senhor está mentindo. Não, a defesa não tem acesso ao delator. E vem ainda dizer que tem que se garantir a identidade ao delator. Ora, mas o Código de Processo Penal ali nos garante poder contraditar todos. Nós temos que saber quem é que está acusando. Nós vamos agora ter acusações secretas na ditadura. Em faculdades, professores eram expulsos, professores sumiam porque havia uma delação escondida, não se sabe de quem. Esta grande caixa preta da delação. E o Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, reafirmou o mais absoluto sigilo deste, aspas, termo de delação, do tal do contrato de delação. Eu tive acesso a alguns. É a coisa mais absurda. Quem tiver acesso a um contrato de delação, o sujeito é com rescisão, o sujeito assume vários deveres, se não cumprir, não terá direito, aí vai levar para o juiz homologar. Em que lei está escrito que o juiz deve homologar um contrato de delação premiada? Aliás, se o juiz homologa um contrato de delação premiada, ele está suspeito, ele prejulgou.
Porque se ele dá o ok numa delação premiada, em que se acusam outros e o cara confessa, e você tem como verdadeira imputação daquele que se delata, isso é inversão de tudo. Esse juiz não é mais parcial, imparcial, ele é parcial. E o juiz ainda pior, que propõe delação. Como pode o juiz propor delação premiada? É o Ministério Público, é a polícia que tem que propor delação premiada, mas não o juiz. Então, fica dessa caixa preta, foi uma reforma de 1990 que está aí, vigorando entre nós. Então, a temporária junto com a delação premiada e, em 95, a lei dos juizados especiais criminais, 95, revolucionou a nossa vida aqui no fórum. Tivemos a lei do crime organizado em 95, que criou o quê? Escutas ambientais. Não existe. Além da escuta ambiental, a ação controlada, em que o policial pode retardar o flagrante. E olha, aqui é uma homenagem a esses policiais. Imagina que coragem do sujeito se infiltrar numa quadrilha e ver lá o crime sendo perpetrado, e ele fazendo relatório para o juiz, para o melhor momento, colhendo provas. Esse cara é muito corajoso mesmo. Realmente é, porque se descobre, ele é executado na hora. Então, a gente precisa reconhecer, aliás, a coragem. E muitos dos nossos promotores e juízes também extremamente corajosos, que não é fácil não, gente. Imagina a quantidade de inimizades, quantidade de animosidades, de ódio que gera tudo isso. Pode passar, por favor. Veio, gente, em 96, a lei do grampo telefônico. Não tinha interceptação telefônica, ela é de 96, processo penal. Hoje a interceptação telefônica é outra coqueluche, delação premiada, interceptação telefônica, prisão temporária. Mudou. Acabou aquele inquéritozinho que tinha na polícia, intima, vem os grandes casos, inquérito só instaurado para poder temporária. Se colhe, faz uma investigação no Ministério Público, tal do PIC, interceptação telefônica, aí depois que está tudo feito, representa pela instauração de inquérito policial, e aí decreta a prisão temporária. E aí, com a prisão temporária, se oferece a delação premiada. Mudou o processo. O inquérito ficou para crime de menor repercussão. Será? E no grampo telefônico, gente, eu sempre lembro aqui o meu avô Dante Delmanto. Meu avô foi um advogado na década de 30, na década de 40, muito famoso naqueles tempos no plenário do júri. E meu avô dizia, Beto, chama de Beto, um dos maiores dons do ser humano é nós podermos pensar e ninguém saber o que nós estamos pensando. Os senhores podem pensar a maior bobagem de mim agora nesse momento. Pode pensar. Uma bobagem, doutor Delmanto. Pode pensar, estou aqui. Pense a bobagem. Eu não sei o que vocês estão pensando. Agora, imagine se nós tivéssemos um poder telepático de eu entrar na cabeça do doutor Humberto e saber o que ele está pensando. Imagine se um namorado tiver o poder telepático de entrar na cabeça da namorada e se a namorada pudesse entrar na cabeça do namorado. Gente, estávamos todos solteiros. E mais, a sociedade teria se implodido. Nós teríamos nos auto-exterminado. Eu acho que pensar já consuma traição. Ou viraríamos uma sociedade extremamente liberal, uma grande orgia de pensamento, que seja, ou nós teríamos nos aniquilado. Gente, imagine se conseguem se ler o pensamento do outro. Não tinha sociedade. E aqui, eu vou à filosofia do direito e à biologia. Existe um conceito em biologia, criado por um pesquisador chamado Richard Dawkins. Depois eu passo para vocês. Esse Richard Dawkins, esse é um artigo que eu escrevi no jornal O Globo, no Rio de Janeiro, sobre esse tema. Ele disse o seguinte, na natureza, para explicar privacidade e intimidade,
Na natureza, nós temos o exemplo de um caramujo. O caramujo é aquela lesma mole, sua dieta colhe cálcio, e com aquele cálcio faz uma casca. E aquela casca vira a sua proteção e vira a sua morada. O João de Barro, ele faz o ninho, ele faz a casinha dele, onde ele vai reprocriar, o espaço protetivo da existência dele. Existe um pássaro nos Estados Unidos, em que o macho colhe tudo que é papel laminado, coisa que brilha. E ele pega essas coisinhas e põe dentro da casinha, porque a fêmea, quando entra na casa e vê aquilo tudo brilhando, ela fica oriçada. Parece alguém? Que mulher não gosta de ouro, de um brilhante? Mas está o passarinho fazendo isso, professor Eunice. Então, o passarinho leva, decora a casa, porque a fêmea fica oriçada. Na natureza, ou seja, isso chama-se, é científico, fenótipo. É o fenótipo. Ou seja, com esse fenótipo, se distingue, se garante com esse espaço protetivo, a própria existência. Se garante um espaço de procriação. E nos seres humanos? Nos seres humanos, eu quando coloquei esse terno, esse terno, a roupa não parece que é parte da gente. Você põe a roupa. É uma armadura. Eu venho aqui ter audiência com o doutor Zilenovski, que pena que ele saiu, já põe a gravata, aperto, enche o peito, a gente põe a armadura e vem para a guerra. O carro. Nós entramos no nosso carro, fechamos, botamos o som, aí chama-se fenótipo estendido, nós vamos estendendo. Aquele carro é quase parte nossa. Aquele espaço é quase que uma continuidade do seu ser. Você vai, aumenta o rádio, aquilo é teu, aquilo é tua área, dali ninguém entra, dali ninguém passa. Isso o que é? É privacidade. Está desde o João de Barro. E por que dessa necessidade de nós termos esta privacidade? Para proteger o quê? A intimidade. Por quê? Ninguém pode saber, a não ser que nós permitamos, o que nós estamos pensando, como eu disse. É a nossa intimidade. E a partir do momento que nós temos dada a nossa intimidade, nós nos compreendemos como um ser, cada um de nós, diferente do outro. Eu sou diferente da senhora, porque a senhora tem o pensamento da senhora, a senhora tem a alma da senhora, a senhora tem o corpo da senhora, eu tenho o meu. E se os dois corpos, não dá para ter o mesmo espaço. Ou seja, nós, com a privacidade, com a intimidade, nós desenvolvemos a nossa personalidade, a nossa essência. Ou seja, nós só somos quem somos, porque o outro não penetra em nós. Porque ninguém consegue penetrar no nosso pensamento. Eu e o outro. Se nós fôssemos todos iguais, como robôs, pensando a mesma coisa, sem ninguém ter outras ideias, nós teríamos uma massificação, uns seres robôs, seriam todos robóticos. Não teríamos alma, não teríamos nada. Eu falo de grampo telefônico. Gente, o telefone hoje, nós somos biônicos. Quem não tem celular aqui? Tem algum herói que não tem celular aqui? Todo mundo tem celular. Quantas vezes, pelo menos 10 vezes por dia, vocês falam no celular? Quem fala menos de 10 vezes por dia no celular? Um herói. Vai lá. Não tem a conta daquela operadora, viu? Que não cobra. Mas, e aí nós nos tornamos biônicos. Você sai sem celular, está faltando alguma coisa. Eu sem o meu computador, ok, eu botei aqui. A vida está no computador, é o celular, é o Zai da vida, Zai tudo. E aí, nós falamos ao telefone feito loucos. E vem a interceptação telefônica. E aí, nós rompemos aquele sigilo. Por quê? Quando nós estamos... Georges Duby é um grande autor francês, que tem um livro, A História da Vida Privada. E ele diz o que é privacidade, e ele faz o seguinte: privacidade é quando você chega em casa, você tira o seu terno, você põe um short, chinelo e senta na sua sala. Você está desarmado. Você está na sua privacidade. E ali, você vai compartilhar a sua intimidade com quem você quiser.
com a sua esposa, com seus filhos, mas no ambiente do privado, você compartilha a sua intimidade. Aí nós vemos escuta ambiental, interceptação telefônica, ou seja, há um rompimento do íntimo, há um rompimento do privado. Aí diz, mas há casos, nada é absoluto na Constituição, nós temos que sopesar valores, um crime está sendo cometido, temos que abrir exceções, a tutela da intimidade da cidade. Okay. Mas nós temos que sempre pensar nisso, porque é da nossa essência. Se nós não tivermos intimidade e privacidade, nós não vamos nos reconhecer. Veio a lei da tortura, veio a lei da suspensão do processo da prescrição, veio a lei de lavagem de dinheiro, veio a lei Maria da Penha em 2006, veio a nova lei de drogas em 2006 também, por favor. Em 2007, alterou-se a prisão em flagrante. Aliás, precisou ter uma lei em 2007 para falar que a prisão em flagrante precisa ser comunicada para a Defensoria Pública. É um negócio tão absurdo ter que ter lei para isso. Só o Brasil tem que ter uma lei falando. Basta ter uma norma ali, comunica a Defensoria Pública. Não, precisa botar na lei. Precisa ter o Congresso, precisa votar. Nossos senadores, deputados precisaram debater isto. Precisamos aprovar uma lei para que se comunique a Defensoria Pública de uma prisão em flagrante. Quando tem tanta coisa, tanta lei que precisa ser votada nesse país. Agora, era importante, porque não se comunicava. Precisa ter lei para isso. Uma vergonha. O Tribunal do Júri foi todo reformado em 2008. A questão das provas ilícitas por derivação, os poderes do juiz, a proteção da vítima, também em 2008. A audiência una, citação com hora certa, tudo em 2008 também, na Lei 11.719. Em 2011, a revolução de todas as medidas cautelares. Todas aquelas 10, 11 medidas, evitando essa prisão, veio em 2011. Então, vai passar. Como nós podemos ver, o processo penal foi um dos ramos do direito que mais sofreu alteração nos últimos 20 anos. E mesmo assim, está deixando muito a desejar. Por que está deixando muito a desejar? Não é culpa da lei, não. É a estrutura. A nossa justiça é muito lerda. Nós nem prendemos, conseguimos prender. Nem que tenha mandado cumprido. Então, eu acho que nossa reflexão tem que passar na realidade do dia a dia. Porque é fácil a gente criticar a lei. Mas a lei não adianta mudar a lei, mudou tudo isso. O caos continua. A lentidão na nossa justiça continua. Quanto tempo eu já falei, Humberto? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Já 50 minutos, 50 minutos. Vocês querem fazer um de 5 minutos? Ou preferem que eu continue? Vocês que mandam. Continua? Então vamos continuar, tá bom. Existem 2 projetos de reforma do Código de Processo Penal, adiantados. Um já aprovado pelo Senado, que é o famoso PL 156 de 2009, que o presidente foi o senador Renato Casagrande, de formação agrônomo, engenheiro agrônomo. Tem bacharelado em direito, mas a profissão é engenheiro agrônomo. Ou seja, um senador engenheiro agrônomo é que foi o presidente da comissão no Senado de elaboração do Código de Processo Penal. E temos o projeto Miro Teixeira, do deputado Miro Teixeira, que foi feito pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, com sede no Rio de Janeiro. É a segunda entidade civil mais antiga da história do Brasil, só perdendo lá para o Instituto de Engenharia, é o Instituto dos Advogados Brasileiros. E há um mito aqui. O projeto, se falava muito que esse projeto era garantista. O projeto é um projeto extremamente moderno e garantista. Mito. Poderia ser no início, talvez. Aliás, falar em garantismo hoje parece um palavrão. Às vezes fala, não fala garantismo, não, que já gera garantismo igual a impunidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Garantismo é o respeito aos direitos fundamentais, a observância rigorosa da lei. Ninguém pode deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Não se pode impor qualquer restrição à liberdade da pessoa senão em virtude da lei, interpretada em sentido estrito, não admitindo analogia, em malam partem e assim por diante. Mas este código, do jeito que está, vai significar o maior recrudescimento processual penal da história do Brasil.
E a comissão inicial de redação deste código, de grandes juristas, como o professor Antônio Magalhães Gomes Filho, outros professores, o professor Jacinto Coutinho, e assim por diante, grandes juristas. Mas ele foi todo alterado, ele foi todo mexido no processo legislativo. E um projeto que nasceu torto, pode passar. Ele já nasce torto, porque baseado em um outro mito, que os advogados são responsáveis pela morosidade da justiça. Que o habeas corpus agora é o culpado. Tem muito habeas corpus. Eu ouvi a ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, minha amiga, afirmar textualmente, tem muito habeas corpus. Habeas corpus é só para quando a pessoa está presa, ou na iminência de ser presa, assim, com mandado de prisão expedido. Agora, suscitar a nulidade de um inquérito, ou ainda a falta de justa causa para o inquérito, ou para uma ação penal via habeas corpus, não. Tem que ser agravo. E defendendo a redução drástica do habeas corpus. É um ponto de vista dela, como ex-advogada, inclusive, usam lá no STJ que tem muito habeas corpus. Precisa filtrar muito habeas corpus. Ora, meu Deus, habeas corpus é a única coisa que funciona nesse país no processo penal. O instrumento célere é o habeas corpus. Sim, ainda está demorando 60 dias, 90 dias para ser julgado aqui no TJ, ou até mais. Mas a única coisa que funciona nesse processo penal brasileiro é o habeas corpus. E tiveram no primeiro ímpeto a intenção de reduzir a abrangência do habeas corpus. É demais. O projeto nasceu assim. Graças à Ordem dos Advogados do Brasil, isso foi revertido e voltou-se no texto ao igual de hoje. Por favor, pode passar. E dentro desses regrudecimentos, um deles, imagine essa pérola. E quem é o responsável, eu adoro ele, mas aqui ele errou, o professor Jacinto Coutinho. A redação é dele. No inquérito, as diligências serão realizadas da forma mais objetiva e no menor prazo possível, sendo que as informações poderiam ser... Aliás, que seja objetiva no menor prazo possível, evidente, óbvio, ululante. Sendo as informações poderão ser colhidas em qualquer local, vamos lá, cabendo ao delegado de polícia resumi-las nos autos com fidedignidade. Precisa escrever isso? Doutor, o senhor precisa resumir, mas com fidedignidade, viu? A lei precisa dizer isto para o delegado de polícia. Não tem sentido. Mas vem aí, ser obtidas de forma informal. O que é isto? Ser obtidas de forma informal. Eu acho que é um filme americano, que vai lá o cara, bate na porta da pessoa, olha, queremos escolher o seu depoimento. Não como era antes, intima para a delegacia, vai lá antes o advogado, vê o que é, se inteira, leva o cliente. Aqui não. Vamos ser menos cartorários. E aí, eu digo, com a nossa polícia, sua grande maioria, verdadeiros heróis para lidar com os parcos recursos que eles são despendidos. Mas, com a nossa polícia violenta que nós vimos todos os dias, policiais militares envolvidos, policiais civis envolvidos, pleiade de delitos, de abusos. Outro dia aqui eu fui testemunha de um crime de tortura policial aqui. Neste plenário eu sentei aqui e era testemunha de um crime de tortura policial. Dentro do nosso caldo, você permitir que a polícia vai interrogar as pessoas em qualquer lugar de forma informal, e se a senhora está saindo de casa, quero ouvi-la. Não, mas olha, então vou dar uma mandada de busca e apreensão, vai ser pior para você. Vamos te ouvir. Não quero. Em qualquer lugar ela sai na rua, vai levar o filho para a escola, aborda na rua. Não é qualquer local, de forma informal. Ou quando eu colher o depoimento da senhora aqui na rua, no ponto de ônibus. Vai ser uma temeridade um negócio desse. Vai dar muito abuso isto aí. Pode passar, por favor. Agora, até tu, Brutus. Até tu, Brutus.
Não sei por que se vocês imaginam o que eu estou falando. No Código, um determinado senador da República defendeu o aumento do prazo de interceptação telefônica, que era de 60 dias, para 1 ano de grampo. 1 ano. O projeto original era 60 dias. E eu digo, até tu, Brutus. Porque foi justamente o senador Demóstenes Torres que fez a emenda e aprovou no Senado 1 ano de interceptação telefônica. Até tu, Brutus. E justamente a interceptação telefônica derrubou o senador. É um telefone que aparentemente seria não interceptável. Caiu do cavalo. Mas olha como a vida é irônica, gente. O senador Demóstenes Torres, que fez a emenda. Agora vocês imaginem 1 ano de interceptação telefônica. Que coisa chata. Pessoa, Paulo, 1 ano. Mas se tem crimes sendo cometidos, mas que diacho que precisa esperar 1 ano para prender? Não, vamos ver a quadrilha. 1 ano. Ou seja, nós vivemos um verdadeiro aquário. Somos peixes no aquário nadando. E ali, sendo ouvidos. E aquele papo da intimidade que eu falei no começo? Que é fundamental nós termos a nossa intimidade e a privacidade, preservando a nossa intimidade. Que o fundamento da sociedade tem esse segredo nosso. Se todo mundo sabe o que todo mundo fala, é um caos. E aí nós criamos o quê? Um estado policialesco. Um grande ouvido, os italianos falam, grande ouvido. E eles falam, mas quem é o grande ouvido? Quem é que vai estar lá nos ouvindo? É quem está no poder. E necessariamente quem está no poder é um cidadão probo, repleto de ética. Aí o perigo, nós precisamos ter mecanismos de controle. De que quem grampeia, do conteúdo dessa interceptação, da interpretação que é dada nessa interceptação. Que é um caso, um delegado de polícia federal, eu estava dando aula na Fundação Getúlio Vargas, um delegado de polícia federal, eu falei isso, ele falou, doutor Roberto, realmente aconteceu um negócio desses. Eu falei o exemplo em aula. Imagine que o sujeito é líder religioso, ou então de distinto senhor de família, e está sendo acusado aí de evasão de divisas, lavagem de dinheiro. O sujeito tem um lado dark. Aliás, todo mundo tem um lado dark, né? Todos nós o temos. Menorzinho, menos escuro, mas todo mundo tem um lado sombrio. Mas pegaram esse sujeito, pai de família, na interceptação telefônica, e lá tinha remessa para o exterior, lavagem de dinheiro, o que for. E no meio o sujeito era gay, ou melhor, era bissexual. Tinha um caso com o Ricardão. E a interceptação pegou. Isso aconteceu. Prisão temporária nele. Chegou lá, interceptação telefônica. E ele lá, não, me reserva o direito ao silêncio. Porque é uma prova devastadora a interceptação. Sabe, nós temos que defender só a legalidade ligada do grampo, porque o resto é devastador. Eu estou com um caso agora que eu estou fazendo as alegações finais, é devastador. Dá até vontade de jogar a caneta fora mas não, nós vamos fazer. Mas, aí o sujeito começou a negar. Aí ele falou, olha, inclusive nós vamos ter que chamar o Ricardo. Hã? Não, aqui, né, o senhor. Não. E, aliás, eu acho que eu vou chamar a sua esposa para depor. Doutor, pelo amor de Deus, tudo menos a minha esposa. Onde eu assino. Confesso. Ou seja, o conteúdo do grampo extrapolou o objeto da investigação. Porque você é desnudado, os seus íntimos pecados são desnudados. Ele